Pai querido, estamos na Tua presença como família de Deus na terra. Obrigado, Pai, pelo convite e pela recepção como filhos e filhas Teus. Obrigado pela presença do Espírito Santo conosco. Ilumina nossa mente ao abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor anime os que estão caídos, que o Senhor estenda a Tua mão levantando os que estão desanimados. Tem misericórdia, Pai. Nós todos carecemos da Tua bênção, nós todos precisamos da Tua justiça, nós queremos fazer parte da Tua santidade. Porque o Senhor pediu, sede santos, porque eu sou santo. Nós queremos ser santos. Precisamos que esta santidade venha do Senhor e habite em nós. Derrama o Teu Espírito sobre todos os que estão aqui e principalmente fica com a Elaine que está no hospital. Que a Tua bênção esteja sobre ela. Que a presença do anjo do Senhor esteja ao lado dela ali. Que ela sinta a paz, que ela sinta um conforto e que o Espírito Santo vá curando as feridas provocadas pela cirurgia, Pai. Mas te damos graças porque a cirurgia foi bem feita. Está tendo uma boa recuperação. A Ti toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra a sua Bíblia em Salmos 46 e o verso 10. Salmos 46 e o verso 10. Aqui nós lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. Você já entendeu o que Deus está pedindo, ordenando para você e para mim? Aquietai-vos, sosseguem e saibam que eu sou Deus. Eu só posso saber que Deus é Deus quando eu me aquieto, quando eu sossego, quando eu entro na hora tranquila, na quietude cristã. Satanás gosta de barulho, de agitação. Os bárbaros faziam música horrível. E os adoradores de demônios amam a sincopação estridente do som. Quanto mais barulho para Satanás é melhor, mais fácil ele confundir as mentes. Ele gosta do barulho, da agitação, da gritaria, e ele confunde, passando como se fosse o Espírito Santo. Em sucessivas retretas, os tambores do voodoo haitiano. O voodoo haitiano é parecido com o culto de origem africana, semelhante à macumba. Eles martelam por longas noites para apaziguar os espíritos malignos. Ao longo da costa da China, os pescadores batem com martelos em gongos para expelir espíritos malignos. Alguns deixam de colocar graxa nas rodas dos seus carrinhos de mão a fim de produzir sons estridentes considerados ofensivos aos espíritos maus que estão de emboscada. Satanás ama o barulho. Ele promove o barulho para confundir as mentes. Nos dias do rei Acabe e da rainha Jezabel, vocês se lembram? Os sacerdotes de Baal faziam os morros e os vales ecoarem com seus gritos que eram ouvidos por quilômetros. Satanás ama a gritaria, a confusão. Porém, quando Elias invocou o Santo de Israel, não precisou gritar, simplesmente orou. Calmamente, orou. E o Deus de Israel ouviu a oração e fez descer fogo do céu. Mas Satanás quer barulho. Satanás quer igrejas barulhentas. Satanás quer todo mundo falando ao mesmo tempo, gritando, pulando, desmaiando, espumando. É assim que Satanás engana e faz com que as pessoas pensem que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é diferente. A palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. E o verso 33. Ali o apóstolo Paulo explica: porque Deus não é Deus de confusão, não, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas que são de Deus. Deus ama o silêncio, Deus ama a ordem, a decência, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e o verso 40, Paulo diz assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Sabem, queridos, que os maiores milagres da natureza, eles transcorrem em completo silêncio.
A semente germina em silêncio. As plantas crescem em silêncio. No silencioso ventre materno, os mistérios de um novo ser se desenvolvem. Existe uma branda e suave música na floresta. Existe o ruflar das folhas e o canto dos pássaros. Fazer silêncio na presença de Deus é dar chance para Deus se assentar ao seu lado e falar com você, de coração a coração. Mas o silêncio longe de Deus não é bom, porque se chama solidão. O silêncio longe de Deus é tristeza, é isolamento, é abandono, é rejeição. Mas o silêncio na presença de Deus não é solidão, é comunhão. Deus que não é solidão, porque Ele é família divina, composta por Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não é solidão. Então Ele não gosta de solidão, mas Ele gosta de silêncio. Mas Ele gosta do silêncio comunhão. Ele gosta da quietude cristã na presença de Deus, assimilando a palavra de Deus, assimilando a mente de Jesus. Satanás tem acelerado a vida do mundo todo. Satanás tem colocado as pessoas num ritmo louco que ninguém encontra tempo para parar e ter comunhão. Não dá tempo, pastor. Experimente ficar alguns minutos numa esquina de uma rua comercial. Você vai ver como as pessoas correm, como as filas se formam no ponto do ônibus, ou as filas de carros no trânsito. Observe esta massa efervescente de gente andando, correndo, querendo chegar a algum lugar. Mas aonde eles querem chegar? Onde você quer chegar? Qual é a sua rota final? Os filhos de Deus têm um destino, o céu. Satanás vai fazer tudo o que puder para tirar você da rota do céu, para tirar da sua cabeça o céu e mudar a sua rota sem que você perceba que a rota foi mudada. Quando eu pergunto para as pessoas, quem quer ir para o céu? Jamais vi alguém dizer, eu não quero, eu quero ir para o inferno. Nunca vi alguém falar isso. Todos querem ir para o céu. Mas, está você indo para o céu? Basta querer ir para o céu? Não basta. Basta ajustar o seu GPS e colocar ali, destino final, Nova Jerusalém, e você vai chegar lá? Não, não vai chegar lá. Eu tenho conhecido brasileiros que querem conhecer Battle Creek, ali onde nasceu a Igreja Adventista, em Michigan. Eles moram aqui no leste, e então eles colocam no GPS Battle Creek, Michigan, e acabam na cadeia, presos, deportados. Por quê? Porque quando eles colocam Battle Creek, Michigan, caminho mais rápido, leva pelo Canadá. E quando a pessoa percebe, está numa avenida longa, reta, que não tem meia volta, não tem jeito de voltar, e lá na frente tem um posto da polícia, a imigração. E eles chegam lá e perguntam, para onde você está indo? Estou indo para Michigan. Sim, mas aqui é o Canadá. Seus documentos, por favor? Não tenho. E as pessoas são presas. Um fiel e querido irmão nosso aqui de South Lancaster, aconteceu com ele. Dezenas de pessoas têm sido presas, deportadas. Eu soube de uma van que foi de operários, estavam simplesmente passeando num domingo. Era um feriado. Então, o chefe da equipe encheu a van, tinha lá mais de 10 pessoas, 12 pessoas dentro da van. Vamos passear, vamos conhecer os Estados Unidos. E foram parar na divisa com o Canadá. Foram todos presos. Queridos, o que aconteceu? Eles colocaram no GPS uma rota, mas eles não checaram a rota de minuto a minuto, de hora em hora. Você tem que ir checando a rota. De vez em quando eu estou viajando, a Leila pergunta, Samuel, você está no caminho certo? Parece que eu nunca passei por aqui. Está tudo estranho, uns lugares, umas quebradas. Você tem que ir checando para não chegar onde você não quer chegar. Sabem, queridos, muitos no dia do batismo dizem, eu quero o céu. E colocam no seu GPS no dia do batismo, ao fazerem a profissão de fé, Nova Jerusalém, céu. E deixam, esquecem. E continuam caminhando e rodando.
Só que esse GPS, que não está sendo ajustado à vontade de Deus todos os dias, todas as manhãs, ele sofre alterações produzidas por Satanás. E Satanás altera a rota final. E o seu GPS começa a levar você para algumas quebradas no sábado à noite, para as baladas, para os clubes noturnos, para os bares, para a bebedeira. Eu peço, por favor, que você cheque o seu GPS. É provável que você esteja na direção errada. Isso não vai levar você para o céu, com certeza, queridos. Se a sua rota para o céu está passando por lugares duvidosos, pare, cheque, para ver se você está indo para o céu, porque eu sei que você quer ir para o céu, eu sei, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas muitos estão indo para o inferno, pensando que estão indo para o céu. Porque Satanás sutilmente muda a sua mente, muda a sua rota depois do seu batismo. Pastor, como é que eu posso saber se eu estou indo para o céu ou não? Isto é fácil. É uma fórmula simples. Desejado de todas as nações, página 72. Desejado de todas as nações, página 72 diz assim: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomar a vida de Jesus ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Você consegue passar 1 hora por dia meditando na vida de Jesus? Não dá, pastor. Com essa vida corrida que eu tenho, não dá, bem que eu queria. Não dá mesmo. Então é provável que o seu GPS esteja sendo alterado e você não saiba. E você não está indo para o céu. Deus deu para você 24 horas por dia. Se você não consegue, das 24 horas, tirar uma para estar aos pés de Jesus, assimilando o seu caráter, sua mente, seu temperamento, seus hábitos, seus costumes, você não tem. Das 24 horas, você não consegue separar uma para estar com Jesus, a sós, ouvindo a sua voz. Então é provável que você não esteja indo para o céu, meu querido irmão. Não diga que eu estou sendo duro. Eu estou sendo realista. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero ir para o céu. Queridos, Satanás é um desequilibrado. Ele sabe como criar desequilíbrio, porque ele é desequilibrado. E ele faz com que uns corram demais, outros trabalham demais, outros dormem demais. Há pessoas que só dormem. Dizem, ele acho que está com depressão. Eu acho que está mesmo. Só dorme. Outros comem demais. Outros assistem televisão demais. Outros se angustiam demais. Outros são devagar demais. Quando levanta um pé, o outro já queimou. Estão percebendo o desequilíbrio? Quem produz isto? Satanás. Ele é um desequilibrado. Agora, Jesus cria equilíbrio na sua vida. Mas Jesus precisa de tempo para criar esse equilíbrio na sua vida. Jesus precisa de um tempo de comunhão entre ele e você todos os dias. Por isso, Salmos 46:10 está dizendo: aquietai-vos. O que é uma outra palavra sinônima para aquietai-vos? Sosseguem. Fiquem quietos. Repousem. E saibam que Deus é Deus. Como é que eu posso saber que Deus é Deus? Testando. Sentindo-o na minha vida, ouvindo-o falar para mim individualmente, eu descubro que Deus é Deus. Você enche a boca quando fala, Deus é Deus. Porque Ele se revela a você. Mas aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Satanás quer deixar todo mundo neurótico. Mas 1 hora por dia, aos pés de Jesus, em comunhão com Jesus, traz equilíbrio, traz calma, traz paciência, traz paz. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Vou repetir, porque isto é para você levar para a vida toda. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Existe no planeta Terra um só lugar específico conhecido como a zona do silêncio. Vocês já sabiam disso? Existe um lugar no planeta Terra conhecido como zona do silêncio. O que acontece?
Ali não penetra som nenhum. Parece uma gigantesca barraca de isolamento. Onde fica, pastor? Fica perto dos Estados Unidos. Fica além da ilha Vancouver, no Canadá. Além da ilha Vancouver, no Pacífico, ali fica esta área que não penetra som nenhum. Zona de silêncio. Sabem, queridos, que nós temos que criar uma zona de silêncio dentro de casa? Onde está a zona de silêncio na sua casa? Quando você procura, não acha. Você quer orar, mas não tem aonde. Você quer meditar na Bíblia, mas não tem aonde. Não tem aonde o som da televisão não atrapalhe. Não tem aonde onde o telefone não atrapalhe. Não tem. Pois você tem que ter. Não dá, pastor? Dá sim. Você faz a zona do silêncio na sua casa. Eu sei que a minha esposa tem a zona do silêncio dela. É a sala. Ela levanta antes de todo mundo e desce para a quietude cristã. Eu tenho a minha zona do silêncio. É o quarto. Ela desce e eu fico. Eu fico ali louvando ao meu Deus, cantando ao meu Deus, orando ao meu Deus, intercedendo pelos meus irmãos, pelos meus queridos. É a zona do silêncio. Quando você sente a presença de Deus com você. Quando você sente que Deus está circundando-o com a sua atmosfera. Você sente isso. Queridos, nós temos que ter dentro de casa a zona do silêncio, onde você a sós com Deus possa conversar e ouvir a sua voz, meditar em Jesus. A Bíblia é um livro para ser lido no silêncio. O silêncio convida para a meditação em Jesus. O silêncio acalma, repousa, cura e consola. Mas no mundo agitado em que nós temos hoje, o silêncio assusta as pessoas. Quando elas entram em casa e não tem ninguém, está aquele silêncio mortal, eles ligam a televisão, eles ligam o rádio, eles fazem qualquer coisa. E nem que não fiquem ali assistindo nada, mas eles querem ter algum barulho. E agora com headphone, todo mundo com fone de ouvido, eu não sei como consegue. Eu não consigo usar fone de ouvido. Me incomoda. Eu quero silêncio. Porque a gente só raciocina, medita no silêncio. Eu não consigo estudar. Nem com música. Nem que seja uma música de Jesus. Não consigo. Eu tenho que ter silêncio. Mas lembre-se, silêncio na presença de Deus não é solidão. É comunhão. O silêncio existe nos campos, nas flores e nas maravilhas da criação. Nós é que perdemos o silêncio neste século de agitação. Deus é simples. Deus prefere e espera pelo silêncio da alma para falar a sós, de coração a coração. A palavra de Deus tem um texto que me impressiona. Eu quero que você abra a sua Bíblia e medite neste texto que está em Isaías capítulo 30 e o verso 15. Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 30 e o verso 15. É um texto que nos convida. É um ultimato para o sossego. É um ultimato para parar e ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 30 e o verso 15. Vamos ler aqui. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel. Todos acharam? Em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Que lástima. A última frase é uma tragédia. Mas não quisestes. Eu não quero, pastor, silêncio. Eu fico assustado com o silêncio. Ah, é? Satanás não quer que haja silêncio na sua vida, porque o silêncio nos faz pensar, nos leva à autoavaliação, a analisar o que estamos fazendo, como estamos vivendo, e ele não quer que você pare para pensar. Ele coloca todo mundo numa roda gigante, e a roda gigante está girando e ninguém consegue sair da roda gigante. Mas você tem que pular fora dessa roda gigante e parar aos pés de Jesus. Marta disse para Jesus, eu estou correndo, eu estou atarefada, eu estou suando, e o Senhor não vê que Maria está aí sentada sem fazer nada? E Jesus disse para Marta, 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 por que te afadigas? Maria escolheu a boa parte.
e não lhe será tirada. Escolha você, meu querido irmão, a boa parte. A boa parte não é solidão. A boa parte é o silêncio aos pés de Jesus, entesourando a palavra de Jesus. Sim, depois de entesourar a palavra de Jesus na sua vida, na sua mente, então você pode sair como Marta, cheia de atividades, trabalhando. Sim, há espaço para Marias e para Martas. Este verso de Isaías 30, verso 15, vamos ler de novo. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes. A conversão exige o quê? Repouso. Em vos converterdes e repousardes estaria a vossa salvação. Por isso que Jesus disse para os discípulos, depois de um dia cheio de trabalho, Jesus disse, vinde e repousai à parte. Porque nós precisamos repousar à parte. E aqui diz, no sossego e na confiança. Uma outra palavra para sossego. Na quietude e na confiança estaria a vossa força. Sabem, queridos, será por que Deus colocou o verso 15 antes do verso 21? No mesmo capítulo. Você já descobriu o que está falando Deus aqui no verso 21? O verso 21 é um verso muito conhecido. Mas o verso 21, ele faz sentido mesmo quando você medita no verso 15. Porque o verso 15 fala que você tem que sossegar. Você tem que repousar aos pés de Jesus para receber força e salvação. Então, o verso 21 fará sentido na sua vida, porque o verso 21 diz o quê? Ouvirás por detrás de ti uma voz. Quando você para, quando você sossega, quando você se aquieta, você ouve uma voz por detrás de ti falando, este é o caminho, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Quando é que você ouve a voz distinta de Deus dizendo, este é o caminho? Quando você sossega, quando você repousa, quando você se aquieta aos pés de Jesus. Aleluia! João Wesley levantava às 4 da manhã para ter sua comunhão com Jesus. Com quem ele aprendeu? Com a mãe dele. A mãe ensina coisas boas e ruins, irmãos. Cuidado, mamães, papais. Vocês estão ensinando pela palavra e pelo exemplo? João Wesley acordava às 4 da manhã para orar, conversar com Deus. E a mãe dele, Susana Wesley, ela era mãe de 17 filhos. Eu sei que ninguém aqui é mãe de 17 filhos. Portanto, a experiência de Susana Wesley é um exemplo para todo mundo. Ninguém pode dizer que não dá, porque se para ela deu, para você dar também. Ela tinha 17 filhos, e ela passava 1 hora por dia aos pés de Jesus, estudando, meditando, orando. E toda a criançada, os 17, ficavam em silêncio, porque sabiam que lá dentro do quarto, a mamãe estava orando, conversando com Jesus. 1 hora por dia. É possível? É possível. Porque nós fazemos o tempo. Por que dá para umas pessoas e para outras não dá? Se Deus deu um dia de 24 horas para todo mundo. É igual. Basta você planejar, programar, que será possível. Martinho Lutero, cercado de inimigos, nunca ficava de joelhos menos do que 3 horas por dia. Estão percebendo por que Martinho Lutero se tornou o leão da reforma protestante? Uma vez disseram para Lutero, você não tem medo do Papa e dos seus cardeais? Ele falou, não, eu tenho medo de mim mesmo. Medo de mim mesmo. Você não precisa ter medo de ninguém, meu irmão. Você tem que ter medo do seu eu. Por isso, Martinho Lutero nunca passava um dia sem ficar o quê? 3 horas ajoelhado, em oração. Há um provérbio que diz assim, há tempo para pescar e há tempo para secar as redes. Os preguiçosos amam a segunda parte. Passam um dia todo secando rede, balançando na rede, com o controle da televisão, pulando de canal em canal, não é? Fazendo o quê? Nada. Fazendo nada. Satanás, ele é desequilibrado. Ele joga as pessoas do 8 para o 80. Ou ele faz da pessoa um preguiçoso que não faz nada. Ou ele faz a pessoa o quê? Um escravo do trabalho, trabalha por 10. Deus não quer que você trabalhe por 10.
Jesus quer dar equilíbrio na sua vida, meu irmão. E a nossa oração deveria ser: Senhor, ensina-me o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Ensina-me o equilíbrio entre o compromisso e o lazer. Dá-me a graça da quietude cristã para que eu aprenda em Deus confiar, em Deus esperar. Abra sua Bíblia em Salmos 5, verso 3. Salmos 5, verso 3, ali é Davi quem está falando. Davi fala em Salmos 5, verso 3 assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Você apresenta a Deus a sua oração de manhã e fica esperando. Você não apresenta a oração e sai correndo. Você não faz como Pilatos, que fez uma pergunta, que é a verdade. Quando Jesus ia responder, ele deu as costas e saiu. Não. Você tem que esperar a resposta. A Bíblia diz que Davi apresentava a sua oração a Deus de manhã e ficava esperando. Esse ficar esperando é que nós não sabemos. Ficar esperando o quê? Fazendo o quê? Nós não sabemos meditar. Além da Bíblia, o melhor livro além da Bíblia, que eu encontrei para meditar é Desejado de Todas as Nações. Se você quer um livro, além da Bíblia, a Bíblia é o principal livro para meditação, mas além da Bíblia, o Desejado de Todas as Nações. Ali você medita nas cenas da vida de Jesus, uma por uma, principalmente as últimas cenas. Alguém disse, 5 minutos de oração pela manhã evitarão meia hora de confissão à noite. Porque quem ora mais, peca menos. Eu quero pecar menos. Então ore mais. Tenha mais comunhão. Jesus não tinha pecado. Embora sem pecado, ele gastava tempo todas as manhãs, as madrugadas, com o Pai. Abra sua Bíblia em Marcos 1, 35. Marcos 1, 35, falando de Jesus, diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Por que Jesus foi para um lugar deserto? Era a zona do silêncio. Você tem que ter a zona do silêncio, onde não existe nenhum ouvido curioso tentando ouvir o que você fala na oração. Porque senão, você abre a porta, a pessoa está ali, com o ouvido na porta, tentando ouvir o que você está falando. Não. Zona do silêncio é entre você e Deus. Se não achar esta zona de silêncio dentro de casa, procure fora de casa, no meio da mata. Dezenas de versos falam da vida de oração de Jesus. O poder de Jesus, a autoridade que ele tinha, a paz em face da provocação, a mansidão, eram evidências de que ele estivera em comunhão com o Pai. Jesus desenvolveu a graça da quietude cristã. Imitemo-lo. No livro Desejado de Todas as Nações, ainda na página 269. Desejado de Todas as Nações, página 269. Diz assim: precisamos ouvir individualmente a sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Eu gostei deste texto que está no Desejado de Todas as Nações. Por isso eu selecionei para ler para vocês. Vou ler de novo. Precisamos ouvir individualmente a sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Robert Louis Stevenson, referindo-se à quietude cristã, ele falou que os espíritos quietos não podem ser assustados ou confundidos. Você pode pensar, bom, eu sou muito assustado, eu me assusto com tudo. Tenha mais comunhão. Porque os espíritos quietos não podem ser assustados ou confundidos, mas prosseguem na fortuna e no infortúnio, no passo todo seu, qual um relógio no meio da tempestade. Pode estar desabando um mundo, mas você está em paz. Você desenvolve a confiança em Jesus. Ainda nós queremos ler para vocês. No primeiro livro de Reis, capítulo 19. O primeiro Reis,
capítulo 19, versos 11 e 12. Ali fala sobre o silêncio na montanha de Elias. O silêncio na montanha de Elias manifestou a presença divina. 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. Aqui nós lemos: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Ordem de Deus. Elias tinha fugido e tinha se escondido dentro de uma caverna. E Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, um vento que fendia os montes, quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo devorando tudo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, e era o Senhor. Como é que Deus se manifestou na montanha para Elias? Não no fogo, não no terremoto, não na tempestade, não na agitação, não no barulho, mas no silêncio. Uma voz mansa e delicada. Quando Elias ouviu aquela voz mansa e delicada, ele disse: é o Senhor. E o que ele fez? Envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora da caverna e se pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Por que te escondes aqui? Eu tenho uma missão para você ainda, Elias. Sim, Deus tinha uma missão. E Deus se revelou a Elias através de uma voz mansa e delicada. A paz que você procura, meu irmão, está no silêncio que você não faz. Pense um pouco nos grandes milagres da natureza que transcorrem no silêncio. A semente germina e cresce constantemente, sem ruído, sem barulho. No entanto, quão poderosa ela é, levantando muitas vezes blocos de cimento ou derrubando muros de pedras. Uma simples raiz que vai crescendo sem fazer ruído, derruba muros de pedras. As plantas crescem e as flores desabrocham no silêncio. Os frutos aparecem no pomar como por milagre, no silêncio daquelas raízes fincadas na terra. Os flocos de neve caem silentes, silenciosamente, e no entanto dão origem a rios que regam vastas regiões. A branda música da floresta, o manso ruflar das folhas, o sussurro da brisa no bambuzal. Você já ouviu o sussurro da brisa no bambuzal? Tudo nos fala do Criador, do autor daquilo que é belo, o amante do silêncio. No silencioso ventre da mãe, os mistérios de um novo ser humano se desenvolvem silenciosamente por 9 meses. Tudo no silêncio. Todas as grandes obras de arte foram e serão sempre filhas do silêncio. As obras de arte são filhas da reflexão, da interioridade. Ideias, percepções, lampejos, descortínios, meditação, tudo isso reclama silêncio. O barulho, a correria, afogam os artistas, assassinam os pensadores e atrapalham os santos do Altíssimo. Vou repetir. O barulho e a correria afogam os artistas, assassinam os pensadores e atrapalham os santos de Deus. Elias reconheceu Deus no silêncio da montanha, porque Deus se revela não aos que buscam a Ele dentro de um laboratório, usando seus próprios métodos de pesquisa, não. Muitos intelectuais e cientistas afirmam que Deus não existe porque não o encontraram no laboratório. Deus não existe porque foram no espaço e não viram Deus. O astrônomo Leyland declarou: eu já vasculhei os céus com meu telescópio e não encontrei a Deus. Pobre Leyland, um telescópiozinho parecendo brinquedo de criança, olhando para esse espaço infinito e diz: não encontrei Deus. De modo idêntico, os astronautas russos
que aconteceu com eles? Eles penetraram menos de 1/10 milésimo da distância à estrela mais fixa da terra. E exclamaram: estivemos no céu e não descobrimos nenhum anjo. Estivemos no céu? Estiveram no céu mesmo? Queridos, eles se distanciaram somente 1/10 de milésimo da estrela mais próxima. Isso não é nada. E ousaram falar: não vimos nenhum anjo. Esses cientistas não encontraram Deus. No entanto, eu, dentro do meu quarto, a minha esposa, na sua zona do silêncio, encontramos Deus. Falamos com Deus. Você fala com Deus. Nós podemos sentir a presença de Deus nos circundando. Quando eu clamo pela presença divina, eu posso sentir algo como que uma corrente elétrica que começa no cérebro e desce pelo corpo. No silêncio. No barulho não dá para sentir nada. Mas no silêncio, na humildade, na confissão dos nossos pecados, nós podemos ser envolvidos pela presença divina. É possível. Quando você diz santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, o Deus que era, que é e que há de vir muito em breve, digno de adoração. E você começa a louvar a Deus. Os anjos o cercam com a sua presença. E você sente a atmosfera santa de Deus com você. Mas tem que ser no silêncio. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13. Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. Vamos ler juntos. Jeremias capítulo 29 e os versos 12 e 13. Então me invocareis. Leiam comigo. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Os cientistas orgulhosos, os intelectuais arrogantes, se esquecem que Deus se revela aos que o buscam com humildade de coração. Se me buscardes de todo o vosso coração. Existem pobres criaturas tentando descobrir Deus usando seus próprios métodos de investigação. O mesmo método usado para investigar coisas, usam para investigar Deus. Mas Deus não é uma coisa. Deus é Deus, Senhor dos senhores, soberano do universo. Não somos nós que descobrimos Deus. É Ele que nos descobre. Não somos nós que o buscamos, é Ele que nos busca primeiro. Não somos nós que o conhecemos, é Ele que se dá a conhecer, é Ele que se revela a você. A iniciativa é dele. Mas Ele diz: se me buscardes de todo o vosso coração. E ainda Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías capítulo 57 e o verso 15. Vejam que o mesmo Deus está falando para você. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Mas os loucos dizem: não há Deus. Salmos 53, 1. O louco diz que não há Deus. Sem humildade, sem fé, sem quietude, não dá para conhecer Deus. Henry Ward Beecher, pregador famoso, ele confessou que servia a Deus por medo. Beecher finalmente se converteu ao Senhor. E depois da sua conversão, ele teve outra visão do Senhor. Eis o que ele falou depois da sua conversão. Vi que Deus não ficava furioso quando eu pecava, mas triste. Que não se irava contra o pecador, mas dele tinha compaixão. Compreendi que Deus sentia para comigo o mesmo que minha mãe, a cujos olhos os meus malfeitos traziam lágrimas, e que de bom grado, com o seu anelante amor, me erguia acima da aflição. E quando verifiquei que Jesus Cristo tinha tal disposição, e que quando os seus discípulos erravam, ele os atraía para mais perto de si do que antes,
E quando o orgulho e os ciúmes e as rivalidades e todos os sentimentos vulgares e mundanos lhes agitavam o peito, Jesus lhes abria o coração qual remédio para lhes curar, para lhe curar a enfermidade. Senti que eu encontrara o Deus, o verdadeiro Deus. Este é o Deus que eu quero deixar com você. Um Deus que o ama como se você fosse a única pessoa neste mundo para amar. Este é o Deus que eu quero deixar para você. Um Deus que o ama individualmente, como se fosse o único no mundo para amar. Um Deus amigo, um Deus bondoso, um Deus próximo, um Deus que está sempre perto, porque a distância entre você e esse Deus é a distância de uma curta oração. Amém, irmãos? Você clama pelo nome de Jesus, Ele está justo aí, do seu lado, carregando nos braços, confortando. Deus é real, eu não preciso de outro Deus. E você? Precisaria de um outro Deus? De um outro Jesus? De um outro Espírito Santo? Não. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.